Olá, querido, olá, querida de Cristo. Como é que vocês estão? Aqui quem vos fala é o Marcos Alcântara. Tenho 28 anos, sou estudante de medicina no Paraguai e vim relatar um pouquinho do que eu tenho vivido lá nesses últimos dias, nesses últimos tempos, o qual o Senhor tem falado bastante na minha vida. Fui levado para lá fazem 5 anos, para o Paraguai para estudar medicina, e nesses últimos anos o Senhor tem falado bastante na minha vida para anunciar o Evangelho para essa nova geração, as pessoas que estão ao redor da minha vida. E queria compartilhar um pouquinho do que eu tenho vivido lá, saí de Juquiá quando eu fui para lá, já tinha recebido uma ministração, na minha igreja dos meus líderes, e eu recebi algumas palavras antes de eu ir para lá, um direcionamento que eu senti mesmo que vinha de Deus, e foram 3 conselhos, na verdade. Um deles era não pegar atalhos, onde eu tive uma visão de uma ponte onde que não era para eu pegar atalhos. Não se envolver com mulheres. Eu vi uma mulher vestida de vermelho, e o outro eu vi um caminho, uma rota, onde o Espírito Santo ministrou na minha vida, que era para nunca sair dos caminhos de Cristo e nunca andar pela marginal, mas sempre se manter no caminho que é Cristo. E eu sempre busquei ao máximo, pedia, orava, chorava muito por estar longe dos meus pais, longe da minha família, longe dos meus líderes, longe dos meus amigos, longe do meu pastor, longe da minha igreja. E o Espírito Santo foi ministrando na minha vida que eu não tinha essas pessoas, mas o principal e o mais importante eu tinha comigo, que era Cristo e o Espírito Santo. Então, por mais que eu estivesse num lugar longe da minha casa, longe da minha família, longe do meu conforto, eu tinha aquele a quem eu mais precisava, que era a presença do Espírito Santo comigo na minha vida. Então, nos primeiros dias eu chorei muito, senti muita falta de tudo, tinha medo de tudo, e cheguei até mesmo começar a desenvolver uma síndrome do pânico, quando eu não tinha coragem e não queria sair de casa, não queria nem mesmo ir para a faculdade. E os primeiros dias, as primeiras semanas foram terríveis. E eu me trancava no banheiro, chorava bastante, e sempre lendo muito e meditando a palavra e buscando do Senhor um direcionamento. Até quando eu fui afrontado e o Espírito Santo falou claramente comigo, se você de fato crê em mim, crê que eu estou aqui com você, então você não tem que temer a nada, a não ser a mim, a Deus. E foi justamente meditando na palavra, orando e buscando o direcionamento de Deus que eu tive essa libertação na minha vida. E depois disso eu, de um direcionamento espiritual mesmo, eu comecei a fazer o meu devocional não somente sozinho, mas eu tive esse direcionamento de começar a convidar as pessoas da faculdade que estavam ali naquele país para estar meditando na palavra comigo. E começamos num grupo de 4 pessoas, fui convidando as pessoas da minha faculdade, da minha sala, e fomos fazendo essas pequenas reuniões, e consagrei a minha casa, porque estava recebendo pessoas de fora que eu não sabia o histórico delas, de onde elas vinham e tudo mais. E começou a aumentar o grupo, cada vez mais foi aumentando, e eu vi ali, na verdade, um lugar onde havia pessoas famintas que não conheciam a palavra, pessoas que estavam afastadas, pessoas que estavam desviadas, filhos de pastores, obreiros, pessoas que já tinham um conhecimento mesmo da palavra e estavam afastados. E ali o Senhor me levantou naquele momento, para aquela geração, para aquele momento, naquele lugar ali. E não era eu quem estava fazendo, era sempre o Espírito Santo que dava o direcionamento. E nós começamos a fazer reuniões frequentes, onde a gente se reunia toda semana na minha casa. E tudo para a glória de Deus. Conforme foi passando o tempo, esse grupo foi se aumentando, e eu vi a necessidade de buscar uma igreja, um lugar onde eu pudesse estar amparado por mais obreiros, liderança maior, para dar um direcionamento, ter um suporte maior. Então eu comecei a visitar algumas igrejas, e as igrejas foram dando esse suporte para o grupo, da célula, e cada vez mais foram aumentando. Depois outros estudantes também, outras pessoas de Juquiá foram para o Paraguai estudar,
e foi fortalecendo mais esse grupo, porque eu já tinha outras pessoas que eu conhecia e que estavam contribuindo para essa obra. E a gente chegou a formar um grupo de 40 pessoas. E tudo começou numa pequena oração fechada no banheiro da minha casa, onde eu estava literalmente no fundo do poço, não via saída para nada, e o Espírito Santo foi ali naquele lugar onde eu estava sozinho, e na verdade eu nunca estive sozinho, ele estava ali comigo, e ele ministrou algo no meu coração. E depois de anos, depois de alguns dias, na verdade, começou a agir o mover do Espírito Santo, e hoje, após 5 anos, eu vejo, olhando para trás, toda essa trajetória, como foi maravilhoso ter essa vivência, essa experiência com o Espírito Santo. E é justamente essa meditação que fala aqui em Romanos, né? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Quão formosos os pés daqueles que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Então, é justamente isso. Todos nós temos esse chamado de Deus, né? Foi uma das últimas coisas que Jesus, antes de subir aos céus, ele disse para os seus discípulos, né? Permaneçam em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do poder do alto. Era onde Jesus estava falando ali: eu vou subir aos céus, vou subir para o Pai, mas vou enviar a vocês o Espírito Santo. Ele que dará o poder de anunciar, de nós sermos revestidos, e através do Espírito Santo que vai agir nas nossas vidas, a gente somos capacitados para levar o Evangelho. Então, hoje eu vejo que nada foi feito por mim, nada teria acontecido se não fosse através do Espírito Santo agindo na minha vida, né? E é isso. Então, assim, esse é o meu testemunho. Gostaria de dizer para vocês se posicionarem, deixarem o Espírito Santo agir na vida de vocês. Estejam com o coração aberto, que eu acredito que, assim como ele fez comigo, onde eu jamais me imaginei estar em um outro país, uma outra cultura, uma outra língua, e o Espírito Santo abrindo portas para mim, para me usar, na verdade, né, para falar não somente com brasileiros, mas também eu tive a oportunidade de falar com paraguaios e com pessoas de outros países também, outras línguas, e, enfim, é isso. Estejam sempre de coração aberto e sensíveis à voz do Espírito Santo, porque a qualquer momento, assim como ele transformou a minha vida da noite para o dia, ele pode também transformar a sua vida. Deus abençoe, e eu vou agora deixar algumas fotos, alguns vídeos do nosso grupo, e para vocês conhecerem um pouquinho aí de como foi o mover do Espírito Santo lá naquele lugar. ¡Sigue! ¡Corriendo! ¡Dale! ¡Corriendo! ¡Rápido, rápido, rápido! Dale la mano, dale la mano. Vale. Juntos, 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 juntos. E vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar mais perto do monte. Queima, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar.
te encontro no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quer. Vida dela, seja uma cura, um milagre, né, alguma coisa mudava na vida dela. E o que eu queria dizer também é que Jesus, se vocês pararem para pensar, ele é muito pontual e também ele é muito intencional. Meu Deus, eu sei quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Já queria ser.